Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maria Marques, eu sou coordenadora do mercado brasileiro da SEMrush e sejam bem-vindos a mais um webinar aqui do SEMrush. É um prazer estar com vocês aqui. Já estou vendo várias pessoas no chat comentando, mandando bom dias para você também. Só queria que vocês me confirmassem se está tudo bem com o som, com o vídeo. Me mandem, por favor, um ok, tá tudo bem com o som, tá tudo bem com o vídeo, né, aqui no chat, só para eu saber que vocês estão ouvindo a gente e que a gente pode começar o nosso webinar. Bom, por enquanto estou vendo só bom dia, áudio show, bom dia, ok, tudo certo, Miss Bárbara? Ok, ótimo. Perfeito, pessoal, muito obrigada pela confirmação. Vamos começar, como sempre, com algumas informações técnicas do nosso webinar, né? Hoje ele vai durar em torno de 1 hora. E no final, como sempre, teremos nossa sessão de perguntas e respostas, onde vocês vão poder tirar suas dúvidas com o nosso palestrante de hoje, ok? O nosso webinar está sendo gravado, será disponibilizado em nosso canal de YouTube junto com os slides. E as suas perguntas vocês podem fazer durante o webinar inteiro no chat, no mesmo chat onde vocês confirmaram que está tudo bem com o som e com o vídeo. E eu vou estar com vocês no chat monitorando, acompanhando as suas perguntas. E no final vou repassar as perguntas para o Rodolfo, nosso palestrante, ok? E também daqui a pouco eu vou compartilhar alguns materiais da SEMrush úteis, né? Alguns materiais do tema do nosso webinar de hoje, para ajudar também, para passar algumas dicas, para dar alguns insights sobre o nosso assunto de hoje, ok? Bom, agora queria passar a palavra para o nosso palestrante, Rodolfo. Oi, Rodolfo, tudo bem? Bom dia. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar hoje conosco. Tudo bom, Maria? Bom dia a todos que estão acompanhando. Eu agradeço novamente o convite de participar aí com vocês. Sabe que eu admiro muito a empresa SEMrush, nos ajuda bastante no dia a dia. Nada mais justo de compartilhar um pouco do que a gente trabalha no dia a dia com conteúdo, com o apoio de vocês também, né? Perfeito, Rodolfo. Tá preparado? Vamos começar? Claro, vamos começar. Então, bom. Bom, então novamente bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Eu preparei alguns slides para a gente fazer um contexto um pouco maior da nossa apresentação, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão de técnicas de indexação para acelerar os resultados do marketing de conteúdo, né? O que a gente vai abordar, digamos, nesse webinar é basicamente alguns assuntos que eu sinceramente vejo falar pouco na questão quando a gente fala sobre marketing de conteúdo, tá? Que é principalmente erros na gestão do conteúdo, principalmente como se planejar para ter resultado com SEO, porque basicamente SEO o que a gente vê muito comunicado faça um grande artigo, otimize ele, o Google vai indexar, enfim. Só que tem outras formas de descobrir isso, e eu queria abordar um pouquinho esses temas hoje, principalmente como consultar e que informações pesquisar para ter um resultado melhor com marketing de conteúdo, né? E algumas técnicas de indexação que no dia a dia a gente acaba na correria, enfim, acaba passando despercebido e acaba não incluindo no nosso conteúdo, no nosso blog, no nosso site, e isso acaba impactando negativamente alguns resultados, né? Primeiro me apresentando, né, eu sou Rodolfo Penetti, sou um dos diretores da Orgânica Digital. A gente está aqui há mais de 12 anos transformando negócios com marketing. Aqui tem alguns clientes que já confiaram projetos a nós, que fizeram conteúdos, fizeram alguns projetos na web, né, estratégia de marketing digital como um todo, né? O que você pode alcançar após essas informações desse webinar, tá? Esse é um case real de um dos nossos clientes. Como vocês podem ver aqui, uma curva de 12 meses, comparativa entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, onde a gente pegou um cliente que já estava com uma boa gama de conteúdos, né, e acabou organizando dessa forma, como vou trazer um pouco aqui nesse webinar, e teve resultados expressivos no crescimento. Então, são algumas das situações que a gente consegue fazer aqui. Essa curva de meses, então, é o crescimento
orgânico, digamos, de 270%. Nesse caso, era de 79 mil visitas, ficou para 290 mil no mês. Então, é bem significativo um aumento, foi bem interessante nesse aspecto, tá? Vou começar falando sobre os principais erros na gestão do conteúdo, tá? Que eu vejo acontecer e que é normalmente difundido na questão do nosso mercado, tá? Falta de planejamento quando vai se fazer uma estratégia de marketing de conteúdo. Então, eu até brinquei que de 11 em cada 10 estratégias falham por não ter um planejamento claro. Porque muitas vezes a gente tem a ideia que investir em conteúdo se trata de fazer um texto épico, gigante, palavras-chave que tenha relação com o nosso negócio e ficar ali esperando que o Google vai indexar porque o meu conteúdo é de qualidade, é muito bom. A gente acaba olhando muito para dentro, para nós mesmos, para o que, enfim, a gente acredita que o nosso cliente está procurando, esquece de olhar um pouquinho e realmente planejar o que quer com aquele conteúdo, ou o que vai fazer parte do contexto daquele conteúdo. Então, o marketing de conteúdo é a criação de todo o contexto no planejamento digital para aí sim explorar toda essa questão da estratégia. E quando eu falo de contexto, uma prova que foi muito clara recentemente, agora em 12 de março, foi uma atualização do algoritmo do Google, que foi batizado de Florida 2, no dia 12 de março. Se vocês querem, enfim, podem consultar alguns sites, enfim, no próprio SEMrush, para ver como afetou a indexação de vários e vários sites que tinham feito conteúdos, muitos conteúdos épicos, enfim, porém fora do contexto ou em termos que não teriam a ver com o negócio deles, estavam indexando e o Google, entre aspas, corrigiu isso. Então impactou muito em muitos negócios, principalmente nos referentes a finanças, saúde, enfim, que tem aqueles os do yourself. Então teve muitos impactos nesse sentido. Então a questão do contexto no planejamento, na hora de criar o conteúdo, é muito importante. Depois eu mostro um exemplo um pouco mais adiante de como é que pode fazer isso na prática, tá? Não tem essência na marca. Então, muitas empresas acabam. Eu vou ter que terceirizando a gestão da criação de conteúdo, até para nós, como nossa própria agência, acontece com a agência, que aí pegam especialistas em escrita, redatores, jornalistas, empresas, enfim, mas se esquece do principal, que é a essência da marca. Então, por mais que você vá investir em conteúdo, contrate um especialista, um cara que escreve muito bem, a sua essência da sua marca vai ter que estar presente de alguma forma. Você vai ser responsável por aquilo. Não adianta terceirizar uma estratégia e você não está presente. Senão o teu conteúdo vai ficar genérico, e se ele for genérico, ele não vai se diferenciar em nada da concorrência, vai ser igual a qualquer um. Por que o Google vai te dar algum tipo de relevância se tu vai ser igual a qualquer um e mais do mesmo? Então, essa questão de conteúdo próprio, de dar o teu toque, a tua análise, é muito importante. A gente tem um caso, por exemplo, de um cliente nosso do setor de vinhos, que é muito isso, a gente faz toda a questão do conteúdo, escreve, tem uma empresa parceira que escreve os conteúdos também, porém, ele só é publicado após a gente dar toda a sequência de técnica de planejamento do conteúdo e aí o enólogo da empresa aprovar, porque ele tem que ter essência. Isso foi uma das coisas que a gente bateu muito no início e felizmente deu um resultado muito bom. É líder nos principais termos vinculados a conhecimento de vinho hoje. Então, é um exemplo que dá para fazer dessa forma, digamos assim, de terceirizar, de ter empresa especialista na questão, mas ainda assim manter a essência da marca, que aí sim vai ser o principal na questão do conteúdo que você vai passar para o seu cliente, né? Que toda empresa é diferente uma da outra, toda empresa tem a sua história, toda empresa tem a possibilidade de colocar esse toque a mais, que aí sim pode tocar, digamos assim, no coração do cliente e aí ter esse bom resultado, né? E principalmente não saber com quem você concorre. Porque a gente vê a maioria das empresas olha para o cliente ideal, para as ações internas, sobre o objetivo que eu quero chegar, contextualiza com o meu produto, com a minha experiência, mas esquece de analisar o que o concorrente está fazendo. E quando eu digo concorrente, pode não ser o concorrente em relação à empresa, ao produto, mas sim o concorrente àquela palavra, aquele termo. Então, analisar. Alguém já fez a pergunta, analisou o que os top 3 resultados, top 5 resultados importantes no Google estão fazendo, como é que ele é? Se ele é blog, site, como que está feito o title dele, backlinks, como é que é o artigo. É o melhor indício de a gente ter do caminho a seguir, porque o Google deu os primeiros resultados para eles. Então, o que eles estão fazendo? Como é que é a base deles? E aqui que eu comento que, voltando ao tópico 2,
de não fazer ele somente igual, digamos assim, ao conteúdo desse concorrente, mas com o seu toque, mas a técnica que está sendo feita está ali bem presente. Então, é esse que é a parte importante de analisar quem que você vai buscar, que faz parte da questão do item 1, que é o planejamento. Não só planejar o meu artigo que vai entrar, enfim, mas onde ele vai chegar como posição. Então, analisar e tentar fazer algo nesse sentido para buscar esse resultado, né? Então, isso é bem importante. Então, esses são os grandes erros que a gente encontra aqui na nossa avaliação nesse período. E aí vem a pergunta, como é que a gente planeja para ter sucesso com conteúdo? Existem diversas formas, tá? Aqui eu vou trazer uma que a gente acaba implementando em alguns casos e que dê um melhor resultado, tá? Então, por exemplo, fundamental, obviamente, vocês já devem saber, para quem já trabalha ou quer basicamente iniciar no marketing de conteúdo, é entender quais palavras-chave você vai concorrer e, a partir delas, criar um contexto todo. E aí depois eu comento um pouco mais da questão do contexto. Então, aqui um exemplo prático que eu coloquei. Eu quero indexar meu artigo para atrair leads, para vender, para gerar leads, enfim, num curso de marketing digital, por exemplo. Se eu quero vender para eles no curso básico, que vai auxiliar a ter mais produtividade de marketing digital, esse é o meu ponto, tá? Como é que eu, de repente, posso fazer um planejamento? Aqui tem uma ideia, e depois esses slides também estão nos comentários, se vocês baixarem, tá? É basicamente criar o contexto. Então, eu tenho o meu texto principal, que é o meu texto âncora, que a gente chama aqui de épico, digamos assim, e aí vai da técnica, que em média de 5.000 palavras, 3.000 palavras, enfim, isso depende muito da questão. E aqui eu consigo ter ele como meu principal. Só que eu tenho todos os outros, vocês estão vendo aqui, apoio, 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 que são os âncoras. Então, por exemplo, o meu texto épico vai falar sobre o curso digital, de marketing digital. Todos os outros vão servir como ajuda para indexar esse artigo, porém ainda entregando valor. E estes aqui ainda terão os seus textos de apoio. No próximo slide eu explico um pouco mais contextualizado com temas, tá? Então, tudo isso está amarrado. Isso é uma questão de uma estratégia de conteúdo, não é somente cerca de 10, 15 textos publicados no site sem um objetivo. Então, o meu objetivo é levar para esse artigo, porém, com todos esses aqui, eu vou ajudar o meu usuário também a chegar lá. E aqui está a questão do contexto. Ele cita a questão o marketing digital, busca constante conhecimento através de curso, qual é o benefício de tudo isso. Importante que esses conteúdos vão fazer parte da campanha, faça parte do contexto, que leve o lead ao conteúdo principal. E sempre, e aí que a gente comenta na questão do conteúdo, que é entregando valor por meio do conteúdo. Então aqui tem a estrutura dele num outro sentido um pouco mais fácil, que eu coloquei alguns tópicos, tá? Por exemplo, o meu texto âncora é o curso Marketing Digital aqui. Esses tópicos aqui estarão contemplados nesse artigo do curso Marketing Digital. O que é marketing digital? Importante de conhecimento, principais atividades, principais cursos e tudo mais. Tudo isso vai fazer parte do meu artigo, porém eu vou aprofundá-los em novos artigos. Então eu vou ter um trechinho aqui do que é, da importância aqui também, dos principais aqui também, e dos cursos aqui também. E aqui vão gerar outros artigos. O contexto desse artigo do que é marketing digital, eu vou trazer em outros artigos. Conceitos básicos, lista de termos, como iniciar, e assim vai. Então, por exemplo, quando alguém vai procurar alguma coisa sobre lista de termos, eu vou ajudar esse artigo, vou ajudar o seu usuário falando aqui, vou contextualizar no meu, que é marketing digital, porque eu estou linkando internamente, e ele vai me ajudar na questão do curso de marketing digital. Aqui que eu coloquei um pouco grifado quais são os termos que, digamos, eu pesquisei aqui para fazer, que tem mais buscas e que podem ajudar o usuário. Então, quando ele chegar por esses artigos, tudo vai fazer parte do meu contexto do curso. Então, quem procura por conceitos, por termos, como iniciar, tamanho do mercado, principais empregos, tudo isso eu consigo colocar num contexto de que ele precisaria fazer um curso de marketing digital para se dar bem em qualquer um desses temas procurados. Então, você vê como iniciar o marketing digital, é tal item, e olha só, um curso é interessante, mando para cá. Principais empregos, as pessoas que têm o conhecimento em X ganham mais do que Y em marketing digital, tem aqui um curso, e assim vai. Essa é a questão de criar o contexto. Eu ainda procuro
termos que são muito buscados, por exemplo, curso online, Google e Facebook, cursos do Google e Facebook, porque eu consigo também trazer, porque tem muito mais buscas por isso. E aí eu consigo ativar num artigo sobre isso. Então eu entrego essa questão que eu comentei aqui, entregando valor para o usuário porque ele está buscando. Além do mais, eu ainda faço a minha oferta. Eu consigo contextualizar ele como um todo e não tenho cerca de 15, 20 artigos soltos no meu blog sem fazer nenhum sentido, como a gente vê de algumas empresas. Só coloco os termos, eu preciso ter aquele termo, é do meu mercado, só que eu não contextualizo com a minha oferta, com o que eu quero vender. Marketing de conteúdo nada mais é do que uma forma de querer sim vender. E esse também é um dos pontos que a gente aborda ali para o final. Bom, que informações eu busco para iniciar nessa estratégia de conteúdo? O que é importante? Nesse aspecto, que é importante dos pontos de otimização é ficar muito atento, além da escrita do artigo, que também é fundamental, mas também a questões técnicas do artigo. O que são questões técnicas? De indexação, meta title, meta description, para cada artigo, trazer a palavra-chave principal no artigo em ambas, ou seja, no title e no description, contextualizar com o artigo, fazer uma chamada bem importante. Muito importante também na otimização, além de fazer essas linkagens internas que eu comentei ali, e depois vou passar um pouco mais na questão da otimização nos próximos slides, também é conseguir bons links follow, que a gente chama. Então, que é com autoridade de domínio um pouco alta, 20, 30, 40, enfim, ajuda na melhora de posição do texto. Ou seja, conseguir um guest post, um link do seu texto de curso de marketing digital numa listagem de cursos de uma empresa X. Então, fazer essa busca. Consegue analisar e buscar links através do próprio SEMrush, tem uma ferramenta que o pessoal acaba não utilizando muito, com o analisador de backlink, que consegue analisar backlinks de sites e qualidade do domínio, e eles são muito importantes para trazer essa reputação ao artigo. Então, esse é um tipo de otimização off-page, que a gente chama, enfim, que não é da página, que é muito importante, conseguir links que levem para o seu artigo, dentro, obviamente, do mesmo contexto. É importante, não adianta você estar vendendo curso de marketing digital e conseguir um link no site de restaurante. Não vai ajudar na tua indexação, como poderia, por exemplo, numa listagem de cursos online para se fazer em março, sei lá. Então é esse tipo de contexto também que é importante e, claro, com autoridade de domínio maior, pelo menos maior do que 20, importante seria 50, 60, enfim, porque também links com follow pequeno, ou seja, 10, 5, 0, enfim, acabam prejudicando o seu artigo, o seu site. Então é importante utilizar o analisador, enfim, de backlink, fazer uma pesquisa prévia para conseguir esse link também de qualidade, tá? E ajuda bastante nessa busca. E aí a gente entra na questão de técnicas de otimização on-page, ou seja, no site, e que a gente pode criar nesse aspecto. Aqui eu vou focar um pouco mais relacionado aos blogs e nos textos, tá? Que são pequenas ações que a gente, estruturando certinho, consegue ter um bom resultado e ter essa organização. Ainda, e aí que muita gente pergunta, quem está começando? Não, se você já tem, por exemplo, artigos no seu site, já investe em conteúdo hoje, já faz alguma questão de blog e quiser aplicar essas otimizações nos seus artigos hoje, com certeza vai dar um resultado melhor, vai ajudar esse crescimento do seu conteúdo atual também, tá? É só uma base de organização mesmo. Então aqui, basicamente, como a gente começa um artigo, então, defina o tema, identifica as palavras-chave. Então, essa identificação de palavras-chave utilizando ferramentas como o SEMrush, o próprio Google, enfim, que você sabe que você vai buscar, fazer esse planejamento prévio que eu comentei de analisar também a questão dos concorrentes, definindo o que você vai buscar e qual o objetivo, e obviamente definindo a pauta. Como é que eu vou escrever sobre isso? Nessa questão de definição de pauta também segue uma questão de estudo de mercado, de referências, de quem está escrevendo, o que está fazendo, o que eu posso aproveitar, como é que eu vou seguir nessa questão. Então é bem importante ter um direcionamento, do que simplesmente pegar e escrever algo fica muito mais difícil, né, do que tendo um direcionamento.
E aqui entra a questão do escrever no texto. Então, saiba para quem você está escrevendo, que é fundamental, que isso vai ajudar muito, tanto na redação, para quem for redigir o conteúdo, mas principalmente na hora da distribuição desse conteúdo, que também vai ser importante, que ele não vai ficar na questão do SEO. Você vai distribuir redes sociais, WhatsApp, e-mail, enfim, em inúmeras formas de distribuição de conteúdo, e você vai ter que saber para quem está escrevendo e também para direcionar isso depois. Então, é muito importante do que fazer algo, de novo, genérico. Então, tem uma situação, ou o que você vai querer resolver de problema, digamos, para aquela pessoa, o que você está ajudando ela, o que você está oferecendo para ela, e quem é ela, basicamente. A gente trabalha com a questão de persona, avatar, enfim, vários termos que são utilizados aí, mas que é importante ter esse direcionamento. Ser muito direto, evitar redundância e termos muito difíceis. O usuário de internet, como a gente bem sabe, não é um ser muito ativo, ele é bem preguiçoso, vamos comentar assim. Então tem que ser bem direto, entregar o que ele está procurando, senão ele vai sair e vai procurar em outro lugar. É bem assim, e todo mundo que está acostumado na internet normalmente é assim, né? Todo mundo sabe. Então, ser bem direto, evitar voltar no assunto, não entregar realmente, ou não captar a atenção, atrair a atenção desse usuário, né? E obviamente termos muito difíceis também, rebuscados e tudo mais, além de não fazerem parte de uma busca normalmente, também são difíceis de entender, digamos assim, pela média de mercado, então obviamente também tem a sua questão de não utilização. Claro que existem mercados específicos, enfim, então tem algumas exceções. Permanecer fiel à pauta. Então, a partir do momento que eu defini minha pauta, eu tenho que escrever sobre ela e entregar aquilo que eu me propus. Então, isso parece muito, muito básico, mas é o que normalmente a gente vê que não acontece. Então, a gente atrai por algum motivo, acaba falando de outro, esquece, enfim, e não entrega aquilo que o usuário quer, ele vai embora e não vai fechar com o teu artigo, não vai fazer a conversão. Crie títulos que sejam objetivos, novamente na questão do direto, preferência de palavra-chave no artigo, a palavra-chave principal ou do contexto que tu está utilizando. Então, isso vai ser muito importante também para a indexação e, obviamente, a questão objetiva na leitura do usuário. Questão de parágrafos curtos, que a gente chama, para também manter essa atenção e ser rápida a leitura, entendimento. Por mais que você vai fazer um artigo, por exemplo, como eu citei ali, o artigo âncora de 5.000 palavras, ele pode ser extenso e mesmo assim agradável de ler. Então, os parágrafos curtos, até o próximo item lá, que estrutura o texto de forma escaneável, seja fácil leitura. Então, inclua ali GIFs, vídeos, destaques, como a gente vai ter alguns slides próximos aí, para tornar esse texto de forma agradável de leitura e não seja um bloco de texto colocado ali que ninguém gosta de acompanhar esse tipo de material. Utilizar os subtítulos sempre que é necessário e principalmente para criar, como eu comentei anteriormente, a questão dos contextos dos artigos em volta, que são muito importantes para dar essa indexação. Depois tem uma questão dos subtítulos também nos próximos slides. E, obviamente, não preciso nem falar, mas nunca copie um texto ou parte de um texto de outro site, de outra sequência, que isso não vai te ajudar em nada, ainda vai te prejudicar. Então não faz o menor sentido copiar algo que já está publicado por outro site, por outro domínio, tá? Aqui é a questão de definição do tamanho do texto. Então tem aqui alguns tipos. Normalmente a gente utiliza o estendido e o épico ultimamente, justamente para conseguir escrever profundamente e entregar um maior valor, porém ainda tem a possibilidade de fazer um pequeno, que são clips, opiniões, algum contexto de conteúdo, algum normal, que digamos que a gente tem aqui, 300 e 500 palavras, que é o que a gente mais vê hoje, porém os que melhor indexam hoje não é pela quantidade de palavras, normalmente, que são assim, mas sim pela organização da ideia e por utilizar profundamente o tema. Então, são os estendidos e o épico. Então, por exemplo, hoje a gente tem textos no nosso blog de 10.000 palavras sobre um determinado tema. Então, é possível colocar e ele ainda é agradável de se acompanhar e entrega valor para o usuário. Isso tem que se focar principalmente. Então, os formatos estendidos e épicos são normalmente os mais fáceis, digamos assim, para aprofundar e falar sobre um tema.
A estrutura de subtítulos, como eu comentei, que às vezes isso é ignorado em alguns casos, que, eu vou fazer um subtítulo, vou só reduzir o tamanho da fonte, e aí só colocar um negrito, um itálico e tudo mais. Não, estrutura de conteúdo, SEO, é muito importante organizar com formato de títulos em relação a H1, H2, H3, porque essa distribuição é importante na indexação. Então, esse tipo de sequência é importante. Os principais plataformas de blog, de site, têm testes, têm já a formatação certinha, então basta organizar isso. A gente vê muitos conteúdos que não tem isso organizado no site, tudo é H1 ou não tem nada de H, tudo é parágrafo. Isso acaba sim afetando na indexação do texto, tá? Então fazer essa simples revisão e organização já ajuda, além de, como eu comentei antes, fazer essa gestão um pouco mais agradável e fácil para o usuário. Questão de ênfase, negritos, highlights e algumas sequências nesse sentido são importantes para a atenção do usuário e, obviamente, para o Google em alguns trechos do texto. Claro que não se deve abusar desse tipo de atitude de links. Os highlights, como tem um exemplo ali do dica ali embaixo, não sei se está conseguindo ver certinho, é basicamente para indicar atenção para o usuário para outro conteúdo relacionado, ou alguma página de captura, ou algo do tipo. Então, por exemplo, quando eu estou lá citando sobre cursos do Google e do Face em marketing digital, eu posso colocar um highlight, conheça o curso completo sobre determinado curso de marketing digital que temos, enfim, aqui. Então, ele já pode estar no meio do artigo como um contexto e dando uma dica de algo a mais para o usuário. Da mesma forma, a questão de negritos, de links também, que são bem relevantes nesse aspecto. Imagens fundamentais na questão de uma boa leitura, uma boa escaneabilidade do texto, porém não pode esquecer de colocar o atributo alt na imagem. Então, o nome que a gente chama amigável para o arquivo, então não adianta subir o arquivo com lá, antigamente quando tirava as fotos digitais, os DSC, tracinho 0102.jpg, então, uma simples colocação de tipo curso, traço, marketing, traço digital, .jpg para subir a imagem como nome, já ajuda na indexação da imagem dele dentro do artigo, como também a questão do alt quando eu vou publicar. Então, o alt é aquele quando você para o mausinho, fica amarelinho e sai uma descrição. Então, é a descrição da foto. Essa descrição da foto também ajuda na indexação. Ela acaba indexando a foto para aquele artigo. Então, colocar ali, curso marketing digital no cidade X. Então, coloca isso como alt da imagem para ajudar naquela indexação daquele artigo. Vai auxiliar bastante nesse aspecto também. E é um detalhezinho que passa muito despercebido quando a gente vai fazer estratégia de conteúdo, porque basicamente a gente quer colocar uma imagem, uma foto para ilustrar, para deixar bonitinho, enfim, e a gente esquece que ela pode também ajudar nesse crescimento orgânico e depois trazer tráfego para o nosso artigo. Vídeos, mesmo princípio da questão da imagem, que é bem importante, e aqui, como eu comentei, apesar da gente falar sobre conteúdos em texto, que é o foco desse webinar, contextualizar com vídeos, imagens, GIFs é importante. Então não é porque a gente está falando de texto que a gente vai incluir um texto gigantão ali e deixar lá e é só ele. Então contextualizar vídeos, coloca, o pessoal passa mais tempo na página, que é um período, que é uma situação importante também para a questão de SEO, para analytics, enfim. Então, obviamente, textos que ajudem a contextualizar o teu artigo, deem dicas, e eles ajudam bastante nesse aspecto, é bem bacana. Desculpa. Essa questão de categorias é uma questão bem importante, porém pouco explorada também em otimizações de blog. Normalmente a gente tem lá os blogs que tem os sem categoria 1, 2, 3, para organizar os artigos. Porém, elas são fundamentais numa estratégia de otimização do blog, que ela facilita, obviamente, a navegação entre os conteúdos por parte do usuário e torna uma forma de você linkar o seu conteúdo a uma palavra-chave extremamente relevante. Então, por exemplo, eu vou criar
uma categoria curso marketing digital quando eu for colocar o meu artigo. Por quê? Eu vou criar, cada categoria criada gera uma nova página no teu blog. E essa nova página do blog, por ser uma categoria, vai agrupar todos os conteúdos que são relacionados com a palavra-chave, porque você vai escolher quais são. Então eu vou ter uma nova página no meu site 100% relacionada com a palavra-chave definida e com muito conteúdo relevante, porque eu vou agrupar todos eles ali. Então é muito importante definir realmente as categorias. E aqui tem algumas dicas para criar uma boa categoria. Como vocês podem ver, se vocês acessarem, por exemplo, o blog da Orgânico, vocês vão ver vários níveis de categoria. Por que a gente faz dessa forma? Então, a gente pesquisa, enfim, no SEMrush, com um termo que tem um número relevante de buscas, estrutura em níveis de categorias e, obviamente, a gente não atribui mais de uma categoria para o seu conteúdo, que senão eu vou ter ele duplicado. Então, o contexto de categoria da mesma forma. Então, marketing, dentro de marketing eu tenho informações sobre ROI, marketing digital, dentro de marketing digital eu tenho a marketing digital para hotéis e pousadas, as métricas, publicidade online. Dentro de publicidade online eu tenho Instagram, Facebook, Google e assim vai. Então, essa é a questão de contexto de categoria. Cada categoria dessa virou uma nova página no meu site. E é uma nova página com todos esses artigos e com todos essas guardadas os níveis de categoria. Em alguns casos, a gente tem, por exemplo, alguns clientes que a categoria está indexando para a palavra-chave melhor que alguns artigos. Por quê? Justamente por isso. Quando o usuário acessa, ele tem uma lista imensa de artigos relevantes sobre aquele tema. Então, é muito importante ficar atento e há algumas coisas que passam, como eu comentei, despercebidas na hora de criar essa questão dos nossos conteúdos e agrupar eles de forma prática e correta, digamos assim. Questão dos links internos, que é o que eu comentei lá no início naquele diagrama dos conteúdos. Então, os links internos são: o usuário fica mais tempo no seu blog, no seu site, então ele acaba conseguindo navegar e encontrando conteúdos relevantes, enfatiza a relevância das próprias páginas, ou seja, quando eu coloquei ali o curso de marketing digital e lá no artigo sobre empregos, quais os melhores empregos, quanto ganha um profissional de marketing digital, e eu linko para o meu curso, eu vou dar essa relevância de tipo, esse é um item importante para contextualizar com aquele outro artigo. Então, eu consigo realizar essas linkagens, estratégias, completamente isso. E o algoritmo do Google analisa basicamente dois aspectos no link interno: a anchor, que é a palavra do link, e o contexto é que ele se encontra. Então aqui eu tenho um exemplo, que eu tenho alguns termos. As melhores práticas de marketing e estratégia de marketing digital. Eles estão apontando para os conteúdos relacionados à página atual, ou seja, quando eu falei que melhores práticas de marketing, eu mandei para um artigo sobre se não me engano, era práticas de marketing digital em 2019, algo assim. Então eu contextualizei com ele nesta âncora aqui. Estratégias de marketing digital da mesma forma. Então eu criei dois termos aqui que eu mandei para um artigo. Então eu criei duas âncoras diferentes para o mesmo artigo, dando um novo contexto para ele. Então, essa questão de links internos é importante, você acaba ajudando. Da mesma forma, os links externos. Então, como eu comentei lá no início, o link building é muito importante para dar velocidade ao ROI, enfim, que a gente chama dos projetos de SEO, porque você pode fazer os guest posts, são alguns planos de ações, links e sites, que a gente já comentou, né, que são a autoridade ser positiva, digamos assim, maior dos acessos ao blog. Então, uma forma de colocar, enfim, conseguir um guest post com um parceiro, com um site relevante. Então, definir qual a palavra-chave que você gostaria de otimizar e qual artigo vai receber os links, identificar os sites bem posicionados para a palavra que possui essa boa autoridade. Então, você sabe as palavras-chave que você quer crescer. Pesquise ali quem são os sites, quais são os artigos que estão bem posicionados para essa palavra e faça um contato. Basicamente, é muito simples, a gente conseguir o contato, falar com a empresa, por qual é responsável e, obviamente, propor essa parceria de escrever posts no blog. Normalmente a pessoa vai aceitar fazer essa parceria porque, então você faz tal coisa. Claro que se o site for positivo também, né? Então, se faz essa troca de guest post, os dois acabam ganhando. Então, você, obviamente, tem que produzir o texto com a mesma
qualquer que o mesmo carinho você faz pro seu, mas nunca fazendo alguma oferta nesse caso, mas sim entregando algum valor. Claro que sempre fazendo aquela questão de informando quem você é, o que você faz, apresentando sua solução, mas obviamente não vai ser um pitch de vendas no site de um parceiro, entre aspas. Então, fazer essa sequência ele é um ótimo forma de fazer crescer o seu site também. E, obviamente, tem a questão de colocar os links, que podem ser esses links internos que a gente comentou, então, média de uns 3 links para o seu blog por artigo já são suficientes para dar uma boa relevância. Uma outra forma muito boa de conseguir ótimos artigos no seu site, caso seja relevante, aqui depende muito do mercado, é também traduzir no texto. Então, a gente tem muito conteúdo em outros idiomas que são muito relevantes, que daqui a pouco não tem acesso aqui, ou o pessoal não está buscando, e obviamente vale um contato, enfim. E, claro, deixa a informação que você está desde o início, se tratando de uma tradução, colocando a fonte original, link para o conteúdo, falando do autor, enfim. Porém, é uma forma muito simples de conseguir um bom conteúdo, claro que sempre traduzindo ele, né? E, claro, dando os créditos a esse autor. Então, é uma forma de ajudar nesse contexto do seu conteúdo também, tá? Que às vezes passa essa sequência. Aqui está uma forma simples e rápida de fazer uma indexação, também um pouco mais prático, tá? Do site ou blog que tem uma nova página. O Google vai descobrir em algum momento que tu incluiu um novo texto, que o seu site mudou, que tu fez alguma sequência e adiciona um índice de resultado. Porém, isso nem sempre acontece. O Google não está passando todo dia em todo o site do mundo para ver se tem uma página nova nele para colocar no índice, né? Então, o que, que acaba acontecendo? A gente pode ajudar ele a descobrir essa página, basicamente utilizando o Google Search Console, que caso vocês não tenham instalado no seu blog, no seu site, sugiro que façam, tá? Existem vários tutoriais por aí, é super simples de fazer e é muito importante nessa questão da indexação, tá? Aqui eu coloquei uma telinha rápida de como é que faz. Então, por exemplo, aqui eu estou na tela inicial do Search Console, já do novo design que foi colocado pelo Google. Basicamente, na parte superior eu acabei de publicar um artigo, então eu coloco qual é o artigo aqui e peço para ele pesquisar. Então ele vai pesquisar se já está indexado. Se eu acabei de publicar ele vai me falar que, opa, o URL não está no Google. Tá vendo aqui? Essa página não está índice de novos detalhes, não. O Google não reconhece e tal, porque ele acabou de entrar no ar. Normalmente isso vai acontecer. O que a gente faz? Ele solicita indexação via o Search Console. Então o que vai acontecer? Ele vai pedir para dizer que você não é o robô, né, que está tentando indexar ele, e ele vai dizer, enviando a solicitação. Ele vai dizer aqui que está fazendo um rastreamento prioritário, ou seja, ele está fazendo essa sequência, mandou OK e pronto, ele já está no Google. Você pode ir lá testar, fazer uma busca, enfim, que já está na cobertura. Então, ele faz toda a sequência, faz uma análise também, enfim, se você tem a otimização, e ele já vai colocar o site, o seu blog, o seu artigo na hora no índice do Google. Então, basicamente, esse é uma situação muito rápida que você, de repente, se você hoje não tem, coloque hoje em prática isso, que é super simples. Você pode aqui, obviamente, colocar o sitemap do seu site, enfim, fazer toda uma análise, o Search Console é bem relevante. E para encerrar, pessoal, um pouquinho mais sobre o processo. Enfim, isso aqui é muito particular de cada empresa, cada formato, tá? Mas são algumas questões que a gente já viu na prática que funcionam e que são importantes para a gente estar presente no nosso dia a dia, tá? Recorrência, principalmente quando a gente tem uma estratégia de conteúdo, a criação dos conteúdos é ter uma recorrência no que se posta. Então, defina a rotina, porque a partir dela a gente consegue ter um planejamento de quando fazer e como fazer, e a gente consegue colocar no ar. Por exemplo, toda quarta-feira à tarde eu vou publicar no meu blog. Então, você consegue se planejar para escrever o seu artigo até a quarta-feira à tarde, ter o tempo de publicar e distribuir ele. Porque você vai acabar gerando usuários que acompanhem seu blog recorrentemente. Então não tem nada pior do que atrasar a leitura, de decepcionar
provável fã que você está criando. E, obviamente, não são os usuários, mas também o Google, definindo a prioridade, vai ver que você está sempre colocando artigos novos, atualizando os artigos que você já tem no site, que também é uma outra forma bem importante de ter uma boa indexação. Então, estar bem presente nessa questão de recorrência é fundamental também para ter um bom resultado a médio e longo prazo. Não tenha medo de vender a partir do seu conteúdo. Como eu comentei ali no guest post, que obviamente não faço uma oferta no guest post, mas, por exemplo, nos seus artigos não tem problema, digamos assim, de você também apresentar a solução, indicar que é a melhor alternativa. Enfim, senão você vai acabar sendo um excelente ponto de estudo, tu vai ter muito conteúdo, vai estar educando o mercado demais, mas não está vendendo nada com o seu conteúdo, que é uma das principais queixas, digamos assim, de quem vende conteúdo. Demora muito tempo para vender, eu não consigo vender, o pessoal chega e vai embora. Quem sabe a gente não deixa aquela ponta de curiosidade, ou deixa o próximo objetivo para o usuário seguir, a próxima sequência, a gente entrega tudo para ele e, obviamente, ele chegou ali para conhecer aquilo, ele viu, opa, aprendi e foi embora. Então, não esqueça de colocar alguma coisa, de apresentar, de gerar uma curiosidade, de tentar gerar um lead a partir desse conteúdo, porque, querendo ou não, você está sim ajudando ele, está entregando algo de valor para ele, que é a questão do conhecimento, nessa questão que ele procurou, e você pode sim apresentar, porque a partir do momento ele já vai ter um pouco mais, digamos, simpático a sua marca. Então, não esqueça de apresentar ou indicar a próxima, digamos, alternativa para ele seguir. E tão importante quanto estruturar o conteúdo, qualidade, enfim, e buscar indexação SEO é, obviamente, distribuir o conteúdo. E quando eu digo distribuir, é, obviamente, focar lá no início que a gente comentou de saber para quem você está escrevendo, você vai ter que também informar e entregar esse conteúdo para esse usuário. Então, quanto mais acessados os artigos num primeiro momento, enfim, mais relevante também é para o Google. Então, fazer distribuição, redes sociais, Facebook, Instagram ainda, Twitter, Pinterest são outras alternativas dependendo do seu segmento, não pelos usuários, mas daqui a pouco pela relevância da plataforma e também pelo contexto dos seus usuários. Cada negócio é um negócio. Se você está investindo em decoração, arquitetura, alguma questão de design, o Pinterest é uma excelente ferramenta que é subutilizada ultimamente. Você coloca uma imagem, puxa para o seu artigo, o pessoal pesquisa tendências, então são algumas redes de distribuição que podem ser muito relevantes. Obviamente, público empresarial, o LinkedIn é a ótima opção. Utiliza os perfis da empresa, dos profissionais, enfim, para fazer essa distribuição. Aqui na Orgânica a gente utiliza muito o LinkedIn, você pode nos seguir no final, tem a questão do link também, a gente utiliza muito para distribuição dos nossos conteúdos. O conteúdo do próprio Pulse do LinkedIn também é muito relevante. Então, e outras redes sociais de conteúdo, Tumblr, Medium, como eu comentei, dependendo do seu segmento, você vai ter que entender lá na questão do planejamento. Então, a distribuição faz parte daquela etapa do planejamento, principalmente. Então, são esses aspectos bem importantes também do conteúdo. Aqui eu tenho uma indicação, enfim, que a gente já utiliza bastante, a questão de um board no Trello, justamente para organizar quando você tem mais de um usuário, você saber exatamente o que está fazendo, mas tanto pode ser um Trello, como pode ser uma planilha, pode ser alguma outra ferramenta de gestão da equipe que vocês tenham, mas é importante organizar as atividades e as etapas, que voltamos lá na questão do planejamento. E quem é o responsável por cada tarefa, o que é que faz e qual aspecto. Porque isso sim vai ajudar bastante nessa organização como um todo, tá? E, bom, pessoal, é isso, tá? Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo aí, mas vou passar para a Maria. Aqui tem alguns contatos, tem a apresentação para baixar também ali junto no YouTube. No final dessa apresentação eu tenho mais um bônus, digamos assim, que é o checklist de publicação do conteúdo, que é basicamente esse Trello que eu comentei com vocês, mas um material que a gente desenvolveu aqui internamente na Orgânica, que nos atende há mais de 5 anos, como a gente está fazendo no nossa estratégia de conteúdo, que nos ajuda a organizar muito o nosso dia a dia de como que a gente faz a gestão do nosso conteúdo, tá? Aqui abaixo alguns contatos, então o blog, o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, caso eu tenha passado um pouquinho correndo de alguma coisa, tem o LinkedIn para me seguir também, pode conversar que eu estou sempre lá. Então,
É isso, pessoal. Eu agradeço aí. Vou passar a palavra para a Maria aí, se tiver alguma questão. E é Rodolfo, isso. muito obrigada. Oi. Sim, obrigada pela apresentação. Foi ótimo. O pessoal gostou bastante aqui no chat. Tem Que vários bom. comentários agradecendo, né? Uhum. Ok, vamos então para a parte das perguntas. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, né, é só deixar aqui no chat do YouTube e a gente já vai começar com perguntas. Só para Perfeito. começar, eu queria responder a pergunta que vi aqui no chat. O webinar foi gravado, será disponibilizado em nosso canal de YouTube e os slides também serão disponibilizados, né, na descrição do vídeo, da gravação. Vocês vão encontrar o link para acessar os slides, ok? Bom, e a primeira pergunta, pergunta da Fernanda. A Fernanda quer saber se é válido inserir mais de um vídeo no artigo. Utilizar 2 vídeos incorporados do YouTube é aconselhável? Os vídeos precisam ter muitas visualizações ou isso não interfere? Bom, Fernanda, como eu comentei, depende muito da questão do contexto que você vai fazer. Sim, pode colocar mais de um vídeo. A questão do vídeo que eu comentei é a questão que ajuda bastante na permanência do usuário na página. A questão de visualização do vídeo, neste caso, ele não vai ser tão relevante, porque até o próprio artigo vai ajudar nesse número de visualizações a partir do momento que os usuários vão acabar acompanhando. Se o vídeo for importante para o contexto do conteúdo, da tua oferta, do que tu prometeu, entre aspas, a partir da entrega do conteúdo, sim, é válido a colocação de mais de um vídeo, de uma imagem, de um GIF, enfim, tudo é a construção do seu conteúdo, ou seja, o que você quer entregar para o seu usuário, sendo relevante e, obviamente, não dispersando do objetivo principal que você levou ele, não tem absolutamente nenhum problema em relação à indexação. Ok. Bom, tem muitos comentários aqui da pessoa agradecendo, dizendo que foi muito bom. Obrigada, amei. Valeu, muito bom, parabéns, sensacional. Olha só. Aí também dizem que é sempre bom recordar essas coisas básicas que no dia a dia esquecemos, né? Exatamente. O pessoal está agradecendo por compartilhar o seu conhecimento. Também tem uma pergunta aqui. A quantidade de fotos impacta? Tem um blog de viagens e quando publica sobre os destinos, insira uma média de 20 fotos ou mais, tanto isolados quanto em forma de galeria. Às vezes adiciona um vídeo também. Se a quantidade é importante e de alguma forma influencia. A quantidade, eu acredito que a questão mais importante na questão das fotos que tu está inserindo é o que eu comentei da otimização dessas fotos. Se tu coloca elas no sentido da experiência usuário, uma palavra-chave de busca por aquela foto, digamos, do destino. Por exemplo, tu vai falar um artigo sobre, sei lá, 20 lugares para visitar em Paris e coloca as 20 fotos dos lugares, se tu contextualizar ele organizando o arquivo, digamos assim, com o endereço dele quando sobe, o ponto .png, ponto .jpeg, enfim, e o alt da imagem, e um contexto de texto sobre o lugar, tu vai fazer um artigo riquíssimo sobre isso. Tu vai acabar indexando tanto para questões de texto, falando do lugar, quanto na descrição da foto. Então, não influencia. Um aspecto bem importante nessa questão das fotos também é ficar atento ao tamanho, não sei se tamanho, peso, enfim, da imagem, que ele não pode ser muito pesado porque vai afetar o carregamento da tua página. Afetando o carregamento da tua página, tu pode ter um pior resultado. Então, quando for trabalhar com muitas imagens, como é o seu caso, então o que eu diria é, trabalha muito na questão da otimização da foto, do termo, do alt da imagem e fica muito atento ao desempenho do tamanho da foto, porque a gente sabe, enfim, quem trabalha com foto, como tu falou, meio turismo, arquitetura, enfim, adora a qualidade da foto e tudo mais. Só que a gente tem que imaginar também que o usuário normalmente e cada vez mais está acessando via mobile, ou seja, nossa internet não é boa. Quando eu vou numa experiência de acessar o artigo, ele demora muito tempo para carregar, eu vou embora do artigo.
Eu não vou ficar esperando, como a gente falou, o usuário é preguiçoso. Então, foca muito na otimização dessa imagem. Ela vai ficar bonita, porém com tamanho pequeno para carregar rápido e para não afetar o desempenho do teu artigo. Então, esse eu acho que é um aspecto bem importante para ficar atento. No mais, fazendo sentido, pode inserir à vontade. Ok. A pergunta do André: qual é a forma correta de se trabalhar com vários H1s no site? Na verdade, no site, cada página tem que ser um H1. Não existe mais de um H1 em cada página. Por isso a estrutura de títulos. Ou seja, eu tenho meu artigo, eu vou ter um H1. É a melhor forma de trabalhar, é a melhor forma que nós aqui encontramos de trabalhar, porque tu vai ter um título principal, tu vai ter sequência de títulos, vira H2, vira H3, vira H4, mas em cada página tem que existir um H1. Então esse é um aspecto importante, que é aquela distribuição que eu comentei lá na questão dos subtítulos. Normalmente o pessoal coloca só um tipo e tal, e aí não vai gerar uma otimização organizada. Então ele tem que ser o nível de título 1, nível de título 2, nível de título 3, enfim, para cada página. Ok. O Richard quer saber quando e como o Google gera a impressão da página dele. Como acontece esse processo? Como impressão, seria aquela questão de indexação? Oi, Não sei, desculpa? não sei se eu entendi a pergunta. A impressão seria Como, quando ele começa a aparecer nos resultados? como ele gera a impressão da página para aparecer nos resultados, acredito que é isso. Ah, se relacionado à questão da indexação, que é aquela que eu comentei do Search Console, a partir do momento que tu colocar, tu já entra no índice do Google. A impressão, eu não sei se não é a questão do título ou da description ali, que é o title e description. Isso é o que é programado na hora de incluir o artigo, publicar o artigo, né? Que é a questão da empresa. Não sei se eu entendi muito bem, mas se é a questão da indexação, se tu faz pelo Search Console, ele vai entrar na hora. Daí a classificação vai depender muito da qualidade do artigo inscrito, né? Se ele entra na posição 50, posição 30, posição 20, enfim, a partir daí ele vai otimizando, vai crescendo, né? Ok. Próxima pergunta. O LinkedIn seria importante porque não utilizo hoje na minha empresa. O meu segmento é produtos de acabamento e trabalho como arquitetos. Uhum. O que a gente comenta na questão do LinkedIn, tá? Se você, enfim, pode começar a nos acompanhar da Orgânica, a mim, ao Guilherme Bortoli, o Estevão Stumpf, Lauro Becker, enfim, na Orgânica a gente publica muitos artigos, por exemplo, no nosso blog. A gente acabou distribuindo muitos dos nossos conteúdos também no LinkedIn, no nosso perfil pessoal e no perfil da empresa. Por quê? A gente acaba gerando uma comunidade, ou seja, a gente acaba entregando esses artigos de outro formato, outro canal, digamos assim. Então, é importante para você ter, de repente, presença de marca da sua empresa, questão de autoridade no seu segmento, pegar um público que, por exemplo, não está tanto no Facebook ou no Instagram. Então, é basicamente testar. Como é que você testa a questão de artigos? Você pode simplesmente escrever sobre, pessoal, eu estou aqui escrevendo sobre tal coisa, gostaria muito da participação de vocês, está aqui o link para acompanhar e gerar essa interação. Você pode, por exemplo, publicar o seu artigo no seu blog antes e depois publicar o mesmo artigo, só que referenciando o seu link no Pulse. O Pulse é uma plataforma, como é que eu posso dizer, meio editorial do LinkedIn, para quem não conhece. Ou seja, você pode postar artigos maiores do que 2.000 caracteres, que é o do feed normal, onde você pode contextualizar o seu artigo, né, e colocar ele também para a comunidade do LinkedIn. Se, por exemplo, é uma forma muito bacana, se o LinkedIn considerar que o seu artigo é relevante para aquele tema, ou seja, arquitetura, caso você faça, ele pode colocar na lista para indicar para arquitetos ou para quem segue o seu artigo. Então, você colocando ali, criando uma comunidade, criando uma questão de pessoas que te acompanham e que te referenciam, é importante como forma de distribuição do artigo. Então é um canal bem relevante para quem tem esse contato um pouco mais B2B, digamos assim, ou que simplesmente quer mostrar o conteúdo como profissional, né? Ok. A pergunta do Herbert: a plataforma CMS, Content Management System, né, influencia no ranqueamento, por exemplo, o WordPress?
Na verdade, a plataforma em si não, mas o que você faz a partir da plataforma. A plataforma é um facilitador para que tu coloque os teus artigos no ar. Vai fazer muita muita relevância a forma que tu utilizar os recursos, por exemplo, do WordPress. O WordPress já tem um SEO Analyzer, tem a estrutura de títulos, tem a forma. Então, o CMS em si não influencia, digamos assim, na qualidade do ranqueamento ou no tipo da tua postagem. A estrutura, de repente, de programação do teu site, de velocidade do site, adaptação para dispositivo móvel, que realmente não tem a ver com o CMS, mas que são aspectos do site, de estrutura, sim, isso ajuda ou piora a tua indexação. Ou seja, se tu tem um site muito lento, ou como eu comentei antes, com imagens pesadas, ou com URLs que não sejam otimizadas, tu não consegue colocar na URL do teu artigo o nome, por exemplo, a palavra-chave, coloca só empresa.com.br/blog/artigo 1. Aí tá errado, mas aí é uma forma de utilizar errado o CMS. Então, o CMS em si não afeta na qualidade de ranqueamento, mas sim o jeito e a forma que você programou o seu site. Isso pode afetar positivo ou negativamente. Ok, vamos pegar mais uma perguntinha. Se eu fizer otimizações em textos antigos de um blog, inserir links, imagens, eu preciso solicitar reindexação manual ou acontece naturalmente? Você pode aproveitar essa oportunidade de fazer essa atualização dos artigos, essa revitalização dos artigos e atualizar eles. Ou seja, você tem um artigo lá de 2017. É muito bom, muito acessado. Você pode atualizar e trazer ele, por exemplo, para a data de 2019. A partir desse momento, você pode sim solicitar indexação, que se ele tiver indexado e você fizer esse testezinho do Google ali, por exemplo, ele vai dizer que está ok. Então já vai ter. Mas, por exemplo, tanto o Google como os ferramentas valorizam muito a questão de também atualização dos artigos. Então, você pode focar nessa parte e se ele não tiver indexado via Search Console, você pode ver, enfim, pode encaminhar de novo, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma penalização para você fazer de novo caso ele já estivesse. Então não tem nenhum problema não. Ok, mais uma pergunta. Eu tenho um site bilíngue e uso WPML. Notei que o Google está indexando apenas meu conteúdo em inglês. A tradução em português não está. Tem alguma dica? Pois é, você vai ter que dar uma analisada de como é que está programado a questão do seu site. Pode ser que ele esteja somente dando uma cara, entre aspas, do português e o conteúdo em português em si não está entrando, digamos, nessa questão do índice. Você teria que analisar mais tecnicamente essa questão, tá? Porque, por exemplo, a partir do momento que entra o conteúdo, teoricamente ele teria que passar. Tem que ver qual parâmetro, digamos, da URL que ele está fazendo. Daqui a pouco você tem um site que você publica em inglês e tem um complemento, entre aspas, que traduz para português. Então, aí não entra a questão da indicação. Então, eu acredito que seja mais uma questão técnica do que simplesmente do conteúdo, tá? Certo. Mais uma pergunta. Como faço para colocar o meu site como site que recebe guest post no Google? Na verdade, você recebe guest post, você teria que definir qual o seu, como é que eu vou dizer, qual o seu nicho, digamos assim. Muito da questão de guest post é oferecer, é ser, entre aspas, cara de pau e de pedir. Então, você recebe guest post para o quê e qual o benefício que você passa para isso. E aí fazer uma análise com o pessoal, ir atrás nesse sentido. Se você tem, por exemplo, você quer receber guest post e quer indexar para isso, basicamente cria um artigo, uma página falando disso. Então bota no teu title, no teu description, faz essa sequência, faz essa oferta entre aspas, né? Mas é importante tu definir qual o nicho de guest post que você recebe, se é uma revista, um blog, enfim, qual questão, e principalmente, digamos, atrás, entre aspas, dos primeiros, né? Que aí vai te dar relevância de dizer, tantas pessoas já estão fazendo comigo, tantos posts publicados, esse resultado que eu tenho. Então, é importante ter essa iniciativa também de ir atrás desses contatos no seu segmento, né? Ok. O Lucas aqui está pedindo um exemplo de texto alt para uma imagem. Texto alt para uma imagem, por exemplo, eu tenho o meu exemplo ali do curso de marketing digital. Eu posso colocar, por exemplo, uma imagem
e colocar no alt da imagem o termo da palavra-chave que eu estou procurando, que eu estou querendo indexar. Então, curso-marketing digital, curso marketing digital online, curso marketing digital para ter um salário maior, enfim. Isso é como se fosse a indexação do seu artigo. O alt é um contexto, é quando você para lá uma luzinha e fica amarelinho embaixo para sua descrição. Então, utilizar esse espaço com a palavra-chave principal ou o contexto da palavra-chave que você está tendo na imagem. Então, isso é relevante. Por exemplo, no exemplo ali da questão de turismo, que ela comentou ali da questão, vamos falar para Paris. Eu tenho uma foto da Torre Eiffel. Torre Eiffel em Paris, foto tal. Pode ser um alt, pode ser uma forma de busca de como o pessoal chega até o seu artigo, né? Ok, muito obrigada, Rodolfo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Então, tem várias perguntas, mas infelizmente não conseguimos ver todos aqui dentro dessa 1 horinha, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, que quiser tirar diretamente com o Rodolfo, ele disponibilizou os contatos no último slide da apresentação. Claro. A apresentação será disponibilizada nos comentários, na descrição, quer dizer, do vídeo, da gravação do vídeo desse webinar, que será disponibilizada até amanhã em nosso canal de YouTube. Então, é só entrar em nosso canal, clicar, escolher o webinar de hoje, a gravação, né, e entrar em contato com o Rodolfo para tirar essas dúvidas, tá bom? Muito obrigada, pessoal, por estar hoje conosco, obrigada, Rodolfo, por compartilhar conhecimento, por passar essas dicas maravilhosas, e espero ver vocês todos em nossos próximos webinars. Perfeito, obrigado, Maria, obrigado a todos aí. E qualquer dúvida, como a Maria comentou, está disponível meus contatos ali, LinkedIn, e-mail, pessoal aqui na Orgânica Digital também podem acessar e acompanhar. E qualquer coisa é só fazer contato aí. Um abraço a todos.